Atenção, gente, atenção, alerta, hein? Um alerta muito sério de saúde, alerta total. A Secretaria de Estado da Saúde confirmando mais 2 casos do chamado Monkeypox aqui em nosso estado. Essas constatações, esses casos confirmados são de uma adolescente de 13 anos daqui mesmo, de Aracaju. Temos também um homem de 46 anos, também da nossa capital. Eles apresentaram alguns sintomas. Nós vamos conversar, inclusive, com especialistas a respeito desses sintomas, pedir para que ele amplifique essa informação sobre os sintomas. A erupção cutânea, a febre, a cefaleia e uma dor intensa no corpo todo. Então, todo cuidado é muito pouco. É necessária toda a nossa atenção aos sintomas que nós já conhecemos e buscar essa assistência médica imediata logo aos primeiros sinais e permanecer em permanente estado de alerta. Com saúde não se brinca nunca e por isso essa informação ela se faz necessária e assim tão constante. São 12h16, o especialista já está conosco, porque esse assunto é extremamente preocupante. Vamos conversar com o infectologista, Dr. Matheus Toditi. Doutor Matheus, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Sérgio. Doutor Matheus, seja bem-vindo e vamos, por gentileza, nos defina o que é esta varíola dos macacos, a chamada Monkeypox, doutor. Essa Monkeypox, Sérgio, essa variação do vírus da varíola que a gente conhecia até a década de 70, né, que foi inclusive um vírus que causou pandemias gravíssimas, na verdade é um vírus, uma variante desse vírus mais grave, que foi descoberta na década de 50, e ela causa uma doença mais branda do que a varíola, né, que a varíola é uma doença muito letal, certo? A gente sabe muitas pessoas que morreram, foi realmente um problema de saúde pública muito grande na década de 70, quando conseguimos controlar com vacina. E essa variante tem algumas características da varíola clássica, como essas lesões, essa erupção cutânea que você estava falando, bem característica. Tem um quadro prodrômico, um quadro que antevém a esse quadro das lesões cutâneas, bem característico também, bem, na verdade, bem intenso, como se fosse uma gripe bem forte. E é uma doença que, apesar de não ter tantas mortes associadas, pode causar bastante complicação, até porque é uma doença que dura relativamente muito tempo, 14, 21 dias de convalescência. A gente vê, né, doutor, chama muita atenção, nos impressiona as imagens, né, essas erupções cutâneas, a gente sente um grande receio. Eu te pergunto também, qual é a origem dessa varíola dos macacos, a Monkeypox? Tem realmente relação direta com macacos? E por que a expressão varíola dos macacos? Na verdade, a gente tem evitado esse termo varíola dos macacos, até por medo das pessoas começarem a matar macacos, que é uma medida que não é muito racional. Ela é conhecida como Monkeypox porque essa variante foi descoberta lá na década de 50 em macacos de laboratório, então em cobaias. Então daí veio esse nome Monkeypox. Agora, a forma principal, pode-se pegar a varíola, a Monkeypox de macacos contaminados? Sim, mas é muito pouco provável, certo? Seria um local de contaminação dentro do laboratório. A gente pega a Monkeypox através de contaminação por outras pessoas. Então, apesar do nome estar aí como varíola de macacos ou preferencialmente Monkeypox, é uma doença que passa de pessoas para pessoas, através da via aérea, certo? Através da gotículas, assim como a gente pegava a Covid, e através da secreção que tem essas lesões cutâneas, as bolinhas que são características da doença. Eu já ia te perguntar, e você já perguntou, ótimo, a respeito da transmissão, né, da varíola. E quais são exatamente os sintomas? Eu falava a respeito desta febre constante, dessa dor no corpo, nessas erupções cutâneas. Mais alguma coisa além disso, doutor Matheus? A varíola, ela se caracteriza principalmente pelas suas erupções cutâneas, como você falou, Sérgio. A gente tem aí, antes das lesões aparecer, 2, 3 dias antes, o paciente começa a ter febre, não é uma febre necessariamente alta, dor no corpo, principalmente nas costas, dor de cabeça, uma sensação de moleza, né, de astenia, certo? E depois de 2, 3 dias, a pessoa começa a ter lesões. Essas lesões parecem de uma hora para outra, adoram cometer região de palma das mãos, face, região genital. E essas lesões, inicialmente, elas são lesões de manchinhas vermelhas que logo evoluem para bolhas, certo? Essas bolhas vão estourar ao longo de 14, 21 dias, certo? Ficar como se fossem umas crostinhas e podem levar cicatrizes até cicatrizes mais feias, certo?
até onde houver bolhas, ou seja, até eu resolver totalmente esse quadro cutâneo, há uma possibilidade de transmissão. Então, a grande característica do quadro é esse quadro, quase um quadro gripal, né, um quadro de febre, mal-estar, sem sintomas respiratórios, obviamente, que evolui logo depois com bolhas, principalmente na face, nas mãos, nos pés e na região genital. E, doutor Matheus, só encerrando então, eu te faço uma pergunta em duas. Tem cura? A varíola tem cura? E como é que se previne exatamente com relação à varíola? A varíola convencional, a varíola que a gente chamava de smallpox, que foi controlada na década de 70, era uma doença de grande letalidade, que em maioria dos casos a gente dava só suporte. Hoje a gente tem antivirais. Já a varíola, a monkeypox, ela tem um comportamento mais benigno. Então, a gente tem mais de 5 mil casos no mundo e deve ter o quê? Menos de 20 óbitos. Não que a gente deva se descuidar. Existem hoje medicamentos antivirais, certo? Mas o grande tratamento da monkeypox é realmente a gente isolar esse paciente durante 14, 21 dias enquanto houver lesões e ter cuidado para que essas lesões não infeccionem, para que esse paciente não tenha uma lesão no olho, não tenha uma lesão, um comprometimento oftalmológico, que essas lesões não infectem, consequentemente não gerem mais cicatrizes. E a grande forma, pessoal, de a gente evitar é a vacina. Toda doença que a gente pode prevenir por vacina, a melhor forma de profilaxia é a vacina. Infelizmente, a vacina deixou de ser produzida na década de 80, então a gente está agora retomando essa vacinação, retomando a produção dessa vacina. Foi estimado para agosto a gente receber vacinas, a gente só recebeu no final do mês passado, infelizmente. E inicialmente a gente vai ter uma vacinação das pessoas que foram expostas, aquelas pessoas que podem desenvolver formas mais graves e profissionais de saúde. Mas de forma geral, já que não há uma vacinação disponível em massa, a gente deve ficar atento quanto ao aparecimento dos sintomas e caso apareçam sintomas compatíveis, procurar seu médico e se isolar. Então, nesse momento, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com as aglomerações. Então, pessoas que possam estar contaminadas, pessoas que estejam com sintomas, mal-estar, que estejam com lesões cutâneas, elas devem se isolar, certo? Não devem entrar em contato com aglomerados, porque é uma doença de fácil transmissibilidade. Então, um paciente pode transmitir para 5, 6 pessoas se tiver exposição. Doutor Matheus Todit, infectologista, muito obrigado. A sua participação foi muito importante para nós e muito obrigado pelo seu tempo dispensado ao nosso Balanço Geral. Foi uma honra tê-lo conosco aqui no Balanço. Obrigado, doutor. De nada, pessoal, e bom dia e saúde para todos. Muito prazer, obrigado. Sérgio. Tchau, tchau. Prazer é nosso. Muito obrigado, doutor Matheus Todit. E também tem uma coisa muito séria, né? A gente fala, às vezes as pessoas não entendem. A aglomeração acaba dando nisso. Tem que tomar muito cuidado com relação às pessoas que estão nesta possibilidade, nesta faixa de riscos que foi dito ali pelo nosso prezado doutor Matheus.